Hoje é dia 5 de setembro de 2021, aqui detrás da câmera, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira. Estou aqui na frente, tenho a alegria de entrevistar aqui meu amigo, irmão, compadre Antelmo Calixto de Souza. Isso mesmo, não é? Isso. E a filha do meu compadre, Maria de Lourdes Souza, a nossa querida Lourdinha, que aliás nasceu no mesmo dia, 2 de outubro, né, Lourdinha? Exatamente. Antelmo, que beleza, meu irmão, nós vamos fazer aqui um documento histórico, porque viver a vida de uma forma boa, bonita, fazendo a diferença, combatendo o bom combate, né? É importante. E registrar também a nossa história é importante. E você tem feito a diferença por onde você tem passado. Então antes, meu irmão, eu tive a alegria de conhecer você, Antelmo, e a Lourdinha lá nas comunidades eclesiais do Parque Novo Mundo, zona norte da capital de São Paulo. Quando eu fazia teologia no ITESP, lá no bairro Ipiranga, na capital de São Paulo, foi de 90, 91, 92, 93. Naquela época nós montamos um barraquinho e os finais de semana, sexta-feira depois do almoço até domingo, lá para as 10 da noite, a gente morava junto com vocês lá nas ocupações, né? Tinha a Vila Cidade Nova, Vila Nova Tietê, Vila Curuçá, Vila Massari e Vila São João, né? Eram 5 ocupações, comunidades ali do povo pobre resistindo, né? Tinha a casinha também das irmãs vicentinas, né, Lourdinha? Isso. Que era irmã Ninha, Irmã Neuza, irmã Neuza, Irmã Elza e Iraci. irmã Iraci. Depois teve mais algumas que chegou, irmã Penha, não foi? Foi. Foi para substituir algumas que foram, né? Exato. Antelmo, então antes da gente chegar lá, aliás, você chegou lá no Parque Novo Mundo quando? Em setembro de 79. 1979, o século passado. Isso. Então conta para nós um pouquinho da sua história, onde que você nasceu e por onde você passou até setembro de 1979, quando você chegou com a família lá nas comunidades do Parque Novo Mundo, zona norte da capital de São Paulo. Eu sou nascido em São José da Safira. Aqui em Minas Gerais. Minas Gerais, no Rio Doce. Vale do Rio Doce. Está perto de Frei Inocêncio. Essa cidade, referência é o governador Valadares, né? Então, dia 8 completa 50 anos que nós saímos de mudança para o Paraná, procurando algum lugar melhor, né? Dia 8 de setembro de 71. Então agora em setembro faz 50 anos. Que você migrou para o Paraná. Norte do Paraná? Isso. Onde? E lá em Barbosa Ferraz, onde nasceram 2 filhos, o Odair e a Lourdes, no município de Barbosa Ferraz. E depois eu mudei para um outro lugar, onde nasceu o Alzenir, chamado Godoy Moreira, e de lá nós saímos para São Paulo. Fala nós, você e a Maria, né? Isso. A Maria é de São José de Safira também? A Maria era natural de Santa Maria do Suaçuí, mas nós conhecemos já no município de São José da Safira, e aí nós casamos em agosto, dia 21 de agosto de 1971, dia 21 de agosto. No dia 8 de setembro nós fomos embora para o Paraná e ela me acompanhou, deixou a família dela para trás e me acompanhou. Antelmo, antes de você continuar, como é que foi lá no Paraná? Aqui em São José de Safira, Minas Gerais, você nasceu na cidade ou na zona rural? Não, eu nunca. A única cidade que eu conheci para morar foi São Paulo, na Cidade Nova, né? Eu não conhecia a cidade, não. Então você é filho de família camponesa? Eu andava morava na roça, dentro de meio de fazenda, tinha um quintal, no meio de uma fazenda. O fazendeiro era muito bom, ele não ajudava, mas não atrapalhava. Ele deixava a gente fazer o que quisesse, não pedia nada em troca. Vocês trabalhavam como agregados? Não, a gente trabalhava, fazia o que quisesse. Ele não cobrava da gente nada, não pedia para a gente trabalhar para ele. Ele não pedia nenhuma rapadura, não pedia um cacho de banana, não pedia nada. Mas vocês moravam no terreno dele? No terreno dele tinha um quintal muito grande. A gente tinha muita cana, muita banana. A gente fazia rapadura, vendia rapadura. Ele nunca pedia uma rapadura como se fosse uma compensação. A gente não era meieiro dele, a gente era uma pessoa que ele acolhia a gente como várias pessoas. Ele deixava fazer um quintal, um tamanho que a gente
Tinha muitas famílias morando nessa fazenda? Tinha, várias pessoas moravam lá, a gente pedia para ele nunca falava não. Sua família, vocês eram quantos irmãos? A gente, 8 irmãos, né? Até a gente sair, a gente éramos em 8 irmãos. Então vocês não precisavam trabalhar como boia fria, ou diarista para os outros, ou vocês viviam na própria terra ali? Vivia muito tempo nós vivemos daquilo. Aí depois, com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar para fora, como retireiro, né? Para tirar leite, fazer queijo. Foi a primeira coisa que eu aprendi na minha vida, foi isso. Foi enfrentar vaca, amarrar vaca, tirar leite e fazer queijo. Aí depois comecei a trabalhar eu trabalhava de empregado, mas não tinha carteira registrada, né? Era só de verbal. Ah, você vai trabalhar comigo, e a gente era muito uma referência, né? As pessoas elogiavam a gente chegava para trabalhar em algum lugar, era como encomendado, né? O Antelmo é isso, o Antelmo é aquilo outro, então a gente chegava lá como se fosse um pacote de presente para a pessoa. Mas por que você teve que ir trabalhar fora, se lá vocês produziam, não tinha que repartir para o patrão? Não dava para a família inteira plantar e produzir ali na terrinha, não? A gente planta, tem uma parte que eu não gosto de lembrar, porque a parte é muito dolorida, porque quando chegou, nós tivemos que dividir nosso quintal com o irmão do meu pai, e ele tinha 3 filhas que era criada pela mãe dele, né, que é a minha avó e a mãe do meu pai também. Então elas começaram com muita ganância, e a gente não tinha esse negócio chamado ganância, a gente vivia numa boa. A gente engordava porco, tratando com banana, mamão, e a gente vendia porco e comprava milho. E aí a gente criava galinha, criava porco, e a gente fazia aquelas trocas. Aí quando elas foram morar lá, que cresceram, começou a ganância, e a gente começou a acabar com aquelas coisas lá, começou a acabar, e aí eu precisei de trabalhar. Aí veio a necessidade. Havia a necessidade da gente trabalhar, porque eu via minha mãe amamentando meus irmãos mais novos, e às vezes ela passava fome já, para não deixar os filhos, né? A gente sabe que isso é coisa de mãe. Aí eu comecei a trabalhar para fora com 11 anos, e o dinheiro que eu ganhava ia direto para lá, para casa. Aí depois, até os 19 anos, eu fiz isso. Até meus 19 anos... Trabalhando fora e levando o salário para ajudar no sustento da família. Isso. E quando eu estava em casa, às vezes a gente fazia, não era boia fria, porque a gente almoçava em casa, mas era quase a mesma coisa. Bater pasto, trabalhar, que você conhece bem, né? Bater pasto, roçar aqueles matos que tinha no meio do capim. Isso para o fazendeiro. Isso, mas não era não para aquele fazendeiro, porque ele arrendava a terra para outras pessoas e ele vivia disto. Ele não tinha gado. O fazendeiro vivia arrendando a terra. Arrendava a terra e vivia disso. Ele não tinha ganância para enriquecer. Ele era um cara muito, muito gentil. Então a gente acabava trabalhando assim e às vezes nós chegamos numa situação bem complicada. Aí nós mudamos para outro lugar, de onde nós saímos para ir para o Paraná. E o meu irmão caçula estava com 3 anos quando nós fomos. E por que ir para o Paraná? Porque em Minas não tinha, a gente não tinha o que fazer. Senão a gente estava vivendo até hoje lá, catando o cieba lá, o xerengo, como é que a gente falava lá, né? Mas o que atraiu vocês no Paraná? Já tinha outros amigos que tinham ido, parentes? Como é que isso, já tinha, pessoas tinham se dado muito bem, e a gente pensou também, iludido com algumas pessoas. Eu não tenho um pingo de arrependimento, né? Porque lá, quando a gente chegou lá, enfrentou o que a gente enfrentava, né? Que é roçar, mato, cortar lenha, tudo para ganhar um dinheirinho, né? Aí depois, quando a gente pegou uma lavoura de hortelã, era o foco, a mina de ouro era hortelã. Então quando nós pegamos uma lavoura de hortelã, foi onde o Odair nasceu, aí a gente já não combinou com o homem, saiu, foi para um outro lugar, e de lá nós inventamos, quando a gente começou a engrenar, aí veio a ilusão para ir para o Goiás. Aí nós fomos para o Goiás, alugamos um ônibus, várias famílias, e fomos embora para o Goiás. Que lugar? Mundo Novo.
Aí quando nós chegamos lá no Mundo Novo, a gente acostumado com a terra fértil lá do Paraná, chega a dar uma seca violenta na beirada de um campo de avião, os carros passavam a subir aquele poeirão, os matos tudo cheio de poeira, a gente acostumado com aquele mato verde do Paraná. Aí todo mundo se decepciona, aí eu arrumei um emprego, uma fazenda, que era a minha praia, né? Arrumei um emprego e os outros não eram acostumados com isso, eu comecei a me dar bem. Aí minha família também voltou para o Paraná. Aí quando eu fiquei para trás, arrumei um outro emprego melhor. Aí a Maria não aceitou o emprego, porque ela falou, eu já larguei minha família por causa de você, da sua família. Agora eu não vou largar a sua família não para ficar aqui não. Aí nós voltamos para o Paraná, aí começou o sofrimento, aí ela ficou esperando a Lourdes. Então aí... A Maria de Lourdes nasceu em 74? 74. Nós chegamos em... 2 de outubro de 74. Isso. Quando nós chegamos no Paraná de volta, já foi em março de 74. Aí começou, estava trabalhando na... Ela estava grávida de mim já. Tava. Então você nasceu em São Paulo, Rudinho? Nasceu no Paraná. A volta do Goiás para o Paraná. Ah, tá. Entendi. E por que, viu que não dava para ficar mais no Paraná, e por que ir para São Paulo? São Paulo é a ilusão do emprego, né? E até 78 ainda era bom, ainda não era tanto quanto antes, que as pessoas, como ia para o Paraná numa certa época e às vezes até enriquecia lá, e São Paulo também é aquela ilusão, que você vai, arruma um bom emprego, mas a gente, quando chegou, eu ainda consegui. Nós chegamos dia 1º de abril de 78, no dia 17 eu já estava empregado. Eu juntei dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu juntei dinheiro que eu voltei na minha terra, abusei, aluguei carro para lá e para cá, com tanto dinheiro que eu tinha conseguido juntar dentro de um ano e pouco. Em janeiro de 79 eu já tinha dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Trabalhando em quê? Trabalhando de ajudante de uma transportadora. E para São Paulo, foi direto morar lá nas comunidades do Parque Novo Mundo? Não, eu fui morar em Guaianazes. Que é a zona leste de São Paulo, né? Isso, aí eu comecei aí começou a entrar, né, aquela coisa de lutar, comecei a participar da pastoral operária, só que com pessoas que não tinha nada a ver com pastoral operária, né, que é pessoa rica, não tem nada a ver com pastoral operário, patrão não tem nada a ver com pastoral operário. Aí eu comecei e a minha cabeça começou a abrir. Aí depois eu comecei a esbarrar na pastoral operária, falava muito de dinheiro. Eu falei, nesse lugar aqui não é meu. Tinha que pagar aluguel aí perto da Praça da Sé, e não sei o que, na rua Venceslau Brás. Aí aluguel e tinha que fazer coisa para arrumar dinheiro. Eu falei, não, eu estou no lugar errado. Aí comecei a me afastar. Aí depois aparece um padre lá na paróquia lá do Jardim Etelvina, começou a me convidar para a gente, já tinha umas pessoas amigas que já moravam lá no Parque Novo Mundo, na região onde eu morei. Então a gente começou a fazer um intercâmbio. E aí eu comecei a morar fiz um barraco numa favela, aí comecei a sentir aquele drama, né, de ser favelado, e vem o medo, vem a coragem imediatamente, o medo vira coragem. Aí começamos a fazer o intercâmbio, eu e o padre... Não era o padre Ticão, não? Não, era um outro. Aí nós começamos, teve uma vez que eu fui com ele lá para o Parque Novo Mundo, na Cidade Nova. Aí ele estava com um Fusca, aquele novinho que tinha comprado direto Aí deu problema, ele largou o carro lá, nós fomos embora de ônibus à noite, lá para Guaianazes. Aí depois nós voltamos lá, e aí depois eu arrumei um lugar, um barraquinho para morar, e eu cheguei preenchendo vaga na diretoria da época. A diretoria de quê? Da associação, da União de Moradores da Cidade Nova. Que era ali a ocupação favela que estava começando. Era a única que existia entre todas aquelas 5 comunidades, era a única que existia, a União de Moradores. Então eu comecei preenchendo vaga como segundo secretário. E aí comecei, como eu tinha vindo do Paraná, que eu já participava lá, a gente falava igreja base. Mas eu já vinha com aquele espírito das SEBs na minha cabeça.
comunidades eclesiais de base na minha cabeça. Só que lá o espírito era outro, porque a gente morava na roça, e na roça a gente não é esse negócio de fazer um grupo aqui, a gente fazia as reuniões naquelas casas mais próximas, aqueles vizinhos mais próximos, fazia as reuniões, cada semana fazia na casa de um, e uma vez por mês a gente fazia uma reunião dos coordenadores, a gente não falava coordenador não, a reunião dos chefes da igreja base com o padre da cidade. Então é assim que a gente trabalhava. Aí a gente trazia os problemas que a gente enfrentava em cada grupo, a gente trazia levava para a reunião dos chefes, e aí era diversos, né? Mas a gente não tinha problema imobiliário. O problema mais que aparecia, problema de desajuste familiar, e a gente acabava virando um conselheiro de família, um conselheiro de vizinhos. Então a gente trabalhava muito com essas coisas, como se fosse costurando, e a gente ia virando uma certa referência. E até que eu me lembro que quando era o dia que a reunião era na minha casa, as pessoas gostavam muito, porque a Maria fazia um chá de açúcar queimado com cravo. Aquele dia parece que era o esperado, aquele dia era o esperado de todo mundo. Lotava. Era, às vezes fazia um bolo de fubá, ela era muito criativa. Fubá de milho. Isso, fazia um bolo, todo mundo ficava louco que chegasse aquele dia, né? Mas era isso, aí quando eu cheguei em São Paulo, já ainda no Jardim Etelvina, aí além desses problemas de relações humanas, tinha que lutar por terra, por moradia e etc. Totalmente diferente, mas como eu tinha trazido aquela ideia do coletivo, eu trouxe e tentei implantar lá mais ou menos aquele sistema. Me deparei com a realidade, e a SEBS trabalha com realidade. Então eu me deparei com a realidade, eu comecei a participar de reuniões de sindicato, a gente começou a ver as coisas por vários ângulos. Aí comecei a participar de algumas reuniões de vez em quando em São Miguel Paulista, com o Frei Beto. Às vezes a gente saía, depois que mudei para a Cidade Nova, a gente começava a sair, fazer intercâmbio de outras comunidades, de outras favelas, de vários lugares. A gente teve, depois de um certo tempo que a gente estava engrenado, a gente saía para fazer reunião, às vezes era reunião como se fosse um retiro de favelas. Aí você está falando da década de 80. Isso, já em 80. Do século passado, né? Isso. E aí depois começou a crescer muito as comunidades, começou a ficar muito madura. Aí começou os encontros, né? Os encontros da SEBS. Aí tinha encontro paroquial, diocesano. Eu lembro, participei com você, não sei se a Lourdinha lembra, teve um encontro estadual das comunidades eclesiais do estado de São Paulo, que nós fizemos. Nós temos uma foto dessa. Parece que foi na Luz. Adriana. Tinha um colégio lá na Luz, ali perto do metrô, não tinha? Isso. Colégio São Luís, alguma coisa teve assim. Uma passeata até na Praça da Sé, né? O carro de som. Foi. Aquele lá, a Maria foi cozinheira naquele encontro lá. Aquele deve ter sido 90 ou 91, né? Eu não lembro, essa data eu não lembro mais. Sei que a gente já estava bem na frente já, né? E aí, politicamente, né, a gente lembra que os trabalhos que nós fizemos naquelas comunidades ali foi um fruto muito bom que nós tiramos até um certo tempo, porque o pessoal cresceram muito consciente politicamente falando, né? Ô, Thelma, você falando então você chegou em 1979 lá na Cidade Nova, na comunidade Cidade Nova ali, que quando eu estive lá foi de 90 a 93, do século passado. Aí já tinha as 5 comunidades que a gente acompanhava pastoralmente, né? Que era a Vila Cidade Nova, Vila Nova Tietê, Vila Curuçá, Vila São João e a Massari, né? Uhum. Você falou que quando você chegou lá em 79 só tinha a Cidade Nova? Não, a Cidade Nova era a única que tinha associação. Ah, tá, mas já tinha as outras. Já tinha as outras, mas ninguém tinha. As outras eram consideradas favelas? Como é que era? Não existia, porque a Curuçá nunca foi favela. Ali foi na época, a nossa diretoria, ela estava tão avançada que as pessoas, os políticos, né, na época
Paulo Maluf foi, o Reinaldo de Barros, eles queriam calar a boca da gente. E como ele não podia chegar e bater na boca, por mais que a gente estava passando ainda num tempo de ditadura militar ainda. Mas como eles não podiam calar a boca da gente, aí eles queriam oferecer. Foi o primeiro conjunto de casa popular da Coab, que foi feita ali na Curuçá. Então eles queriam fazer casa diferente para a nossa diretoria da época. E a gente não aceitou. Então a gente continuou batendo. Aí daí depois é que começou o desafio para a gente conseguir o lugar em que eles queriam tirar a gente. Porque tirando a diretoria, o resto vai no... Você está falando década de 80, né? Isso. Nessa época já tinha as irmãs vicentinas morando lá? Na favela não. Elas mudaram para lá em 82. 82 foi quando começou, fez o aterro, no final de 82 teve o aterro e a gente começou a deslocar de um lugar e deslocar para outro. Mas aterro onde? Como é que é essa Na Cidade Nova. Porque aquela que você fala, a sua referência que você fala, foi quando nós aceitamos o desafio. Então... Para quem não conhece, Antelmo, Cidade Nova, fala ali, Lourdinha, fala a localização geográfica ali. Para quem está nos assistindo aqui, que não conhece a região ali. Está perto, entre o quê? Perto de quais bairros ali? Está entre o Parque Novo Mundo e a Vila Maria Baixa. Né? Entre a Dutra e a Marginal, né, pai? E de frente com o Parque São Jorge do Corinthians. Marginal Tietê. Marginal Tietê. É ao lado do Corinthians, né? O Parque São Jorge. Perto ali. É, bem de frente. Tá, então segue. Aí você falou que teve que aterrar toda a região lá, como é que é essa história? Então, aí foi o desafio. Por que teve que aterrar? É alagadiço? Era alagado, muito alagado. Então, aí eles fizeram um desafio que eles queriam tirar a gente. Igual eu falei agora há pouco. Eu ofereci tudo quanto é manobra, eles faziam com a gente para tirar a diretoria. Quem queria tirar? A prefeitura. A prefeitura, né? O organismo que trabalhava com a gente lá, em Murbi, é um monte de nome que eles usam em cada região, né? E, então a gente não aceitou, veio o desafio. Se vocês conseguirem aterrar a área, a gente dá o material para vocês fazer casa. Aí quando... Porque quando chovia, alagava tudo? Alagava lá, e era esgoto para todo canto, aquela água preta para todo mundo, a gente tinha que ficar desviando, né? E a água lá era muito rasa. Então, aí nós saímos para procurar no metrô. E foi quando a gente foi lá, fez uma carta, levou lá no metrô Belém, a irmã Elza, que escreveu essa carta. Aí nós levamos lá no metrô Belém, e lá eles precisavam de lugar para colocar a terra, né? Ah, eles estavam construindo o metrô? Estavam construindo o metrô Belém. Estava escavando, precisava de lugar para colocar a terra. Aí nós oferecemos o lugar. Aí mandaram para lá os caminhões e 2 máquinas, 2 tratores de esteira para espalhar a terra. E a gente ficou com a responsabilidade, que a gente não podia sair. Se saísse o terreno ficava livre, eles depois não deixavam a gente voltar. Então a gente fazia o remanejo. A gente tirava uma fila de casa de uma rua, aterrava aquela parte, aí depois o pessoal vinha para cá, construía os barracos aqui, outras pessoas vinham fazer o barraco ali, aí depois aterrava aqui de novo, aí vinha outras pessoas, vinha aqui. Vagamente, muito difícil, vinha as mesmas pessoas que estavam daqui, vinha para cá de novo, era sempre outras pessoas, porque já que está ali, não vai mexer, então demora mais um pouco. E aí, até que chegou o final, quando nós estávamos terminando o aterro. Jogou muita terra lá? Muita terra, muita terra. Quando chegou um certo momento... Quantos metros de aterro, mais ou menos? Ali tem lugar, ali que pegou 1,80 m, que é acima de mim, né? Então foram milhares de caminhões de terra? Não, foi uma imensidão. Aí quando eles viram que a gente estava engrenado mesmo, ia terminar o aterro, aí vieram levantar, era 25 caminhões de terra por dia. Todo dia tinha 25 caminhões colocando terra lá. E 2 tratores espalhando a terra. Aí de repente parou, a máquina ficou lá parada, não tinha o que fazer. Aí nós tivemos que correr atrás. Aí foi quando apareceu um repórter, né, que eu não lembro mais quem que era, que emissora que era. Aí a gente denunciou. Quando houve a denúncia, não, que a prefeitura não precisa de terra, não sei o quê. Quando foi no outro dia, volta a caminhãozada de terra para colocar lá de novo, porque quando eles viram que a gente aterrava, suspenderam, falaram, não, vamos colocar em outro lugar, aí lá não pode colocar mais.
Aí foi até o final e enterrou. Aí foi cobrar o material para fazer as casas. E ali era... Cobrar da prefeitura? Ali era 572 casas, moradia que tinha ali na Cidade Nova. Eu lembro como... 572 casas? 572 famílias que tinha era lá. tudo em madeirite? Pedaço, né? Não tinha nada de madeirite inteira. A única madeirite inteira que chegou, que fez ali, foi quando nós transportamos a igrejinha lá de onde era, para aquele lugar onde é hoje a igreja. Aí nós fizemos de madeirite, daquela madeirite vermelho. Ainda colocamos, tinha um cartaz do Santo Dias na porta, a polícia chegou lá e já arrombou a porta. Porque a gente estava em reunião, a polícia chegava e, no tempo da ditadura militar ainda, né? A gente foi ficar, entre aspas, livre desse negócio, que nem até hoje nós não estamos livres, mas, entre aspas, depois que a gente começou a construir mesmo. Começou a ceder material para as casas, que foi a promessa. Aí depois, quando terminou o mandato, parou tudo. E a prefeitura não escorregou da responsabilidade de seguir o material, não? É isso aí que eu estou chegando agora. Aí quando trocou de administração, aí parou tudo. Aí vem o homem da vassoura, como é que é o nome? Jânio Quadros. Aí vai... Prefeito Jânio Quadros. Começar tudo de novo. Aí já não aceitou aquele alto mutirão que a gente tinha começado, juntava todo mundo, fazia autoconstrução. Autoconstrução. Então nós começamos daquele jeito ali. A minha casa ainda foi feita assim. Então depois veio aquele negócio de fazer as casas, aí as pessoas faziam a casa tudo padrão. Aí já era feito com uma empreiteira, Nós tivemos 3 maneiras lá. A primeira vez, inventaram uma construtora, que era para ser feita em mutirão. Aí inventaram uma construtora do local lá, que o Roberto era o coordenador. Aí depois vem o mutirão propriamente dito. E aí depois, quando entra o homem da vassoura, Jânio Quadros. Jânio Quadros, prefeito de São Paulo. Aí mudou tudo, veio as casas padronizadas, que era de outra maneira, né? Uma casa dessas, né? Tem. Então, quando chegou o tempo que o pessoal começou a tomar gosto, aí acabou e parou mesmo. Nunca chegou a completar as 572 casas. Ô, Thelmo, teve uma vez que você me falou que vocês foram cobrar moradia lá na prefeitura de São Paulo, e parece que era Ademar de Barros, que prometeu, falou, se vocês aterrar lá, eu arrumo um material. Pois é, isso que eu acabei de contar aqui, né? Vocês gravaram a fala dele? Sim, a gente tinha aqueles radinhos, uns radinhos que a gente usava lá, que tinha uma fitinha, pequenininha, né? A gente gravava, usava aquele negócio no bolso da camisa, e gravava a voz das pessoas na reunião. E aí quando a gente fazia cobrança, a gente usava muito aquele método para cobrar. Bom, você prometeu, está aqui gravado. E às vezes a gente chegava em reunião e ficava perguntando, você está gravando? Você está gravando? Porque ficava com medo depois de ter que cumprir. E às vezes a gente negava que não estava, mas estava. Porque era muito fácil de camuflar o radinho. Eu tive um radinho desse até bem pouco tempo. Então era maneiro. E tinha também aqueles rádios, uns rádios que gravava e tocava fita maior, e tiracolo. Aquele chegou a ser proibido, né, nas reuniões. Tinha os teclados na frente, você lembra que dá, né? Então aquele lá chegava a ser proibido, então a gente começou a apelar pelos pequenininhos, o radinho. Ele tinha a FM, né, a AM, FM e o gravadorzinho. As fitinhas bem pequenininhas. E a gente começou a usar aquilo ali. E aí não tinha como, né, sair deles. Agora foi aí que eu contei antes, a história com o Wilson Quintela, né? Que foi aquela história que você pegou como pontapé para você fazer seu trabalho. Me deu uma chave de interpretação para passar do Mar Vermelho. Então foi essa, né, que eu contei aqui do aterro, como que aconteceu o aterro. Foi uma briga, um desafio que nós enfrentamos, né? Quando a gente estava começando achando que estava ganhando, a gente começava a perder. Aí a gente tinha que arrumar outro mecanismo para a gente voltar a ganhar de novo. Porque a gente sabe que sempre foi esse negócio de associação,
que trabalha direito, ela mete medo nos políticos, né? Porque é uma maneira de a gente organizar, você tem reunião periodicamente, a gente forma opinião, então as pessoas... Igual eu até falo que, não sei se cabe aqui, eu até falo que o Santo Dias era mais perigoso do que o Lula. Porque ele era da SEBS. Foi assassinado na fábrica Silvana, lá em Santo Amaro. Assassinado pela polícia militar quando o governador era Paulo Maluf, né? Isso. A polícia do Maluf matou 30 de outubro de 79, né? Isso. Eu aguentei muita coisa da polícia do Paulo Maluf também. Eu aguentei muito. Não tinha um dia que a gente saía da reunião que a polícia não grudava a gente no muro lá para revistar. Todo dia, toda semana, uma vez por semana que a gente fazia reunião de diretoria, não tinha uma semana, um dia que a gente saía da reunião que a gente não estava pregado na parede. Nunca aconteceu coisa grave não, mas toda semana a polícia estava lá. Perseguição na cola, né? Aí o terreno que eles vigiavam lá, que disse que era particular, no fim hoje ficou tudo ali envolvido ali com a comunidade. Então a mesma polícia que vigiava para a gente não entrar dentro, depois veio vigiar o povo quebrar para fazer ali, que é a rua Santo Dias, a rua de Getúlio Vargas, tudo era num lugar que era privado. E ali pegou pouco aterro, porque a gente não podia mexer. Aí o pessoal foi entrando lá e depois aterrando do jeito que podia, mas mais individual. Agora a parte do lado de cima da Santo Dias, as outras ruas, lá são 8 ruas, as 6 ruas é que a gente tinha acesso, que é a rua Montevidéu, que eu morava, a rua Santo Amaro, a principal, a Paraná. A Paraná não existiu, não, ela existiu depois, porque ali foi a rua Paraná, nós colocamos as primeiras pessoas para poder aterrar o lugar que elas saíram. E depois teve gente que não quis voltar, quis construir lá e ficou lá. Ok, vamos introduzir a Maria de Lourdes Souza, nossa querida Lourdinha, nessa prosa aqui. Ô Lourdinha, então você chegou lá na Cidade Nova, no Parque Novo Mundo, na capital de São Paulo, Zona Norte ali. Você estava quase com 5 anos de idade? 79, né? Quase 5 anos. Então conta para nós aqui, Lourdinha, para quem não teve a alegria nem de morar lá ou de conhecer, como é que era lá 5 comunidades, Cidade Nova, Nova Tietê, Curuçá, São João, Massari, e como é que era a luta coletiva, comunitária lá, o que acontecia, as várias coisas, o que você acha que é importante registrar na história? Bom, de criança não lembro muito, né? Porque criança só faz brincar, não tem preocupação, né? Eu me lembro mais da nossa participação na igreja, né? Que meus pais sempre participavam. E aí a gente começou a participar da igreja, praticamente vivia na igreja, na casa das irmãs. Das irmãs vicentinas, né? Isso. Que era a irmã... A irmã Ninha, a irmã Elza, a irmã Neuza e a irmã Iraci, né? Que eu tive mais contato nessa época. Então eu comecei a ser catequista com 11 anos, né? Que sempre frequentei tudo. Com 11 anos eu comecei da catequese para as crianças e participava sempre, mais principalmente da igreja. Essa luta de participar de política, essas coisas assim, eu não participava não. E aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar com 15 anos, né, pai? Com 15 anos eu comecei a trabalhar e com 17 anos eu comecei a trabalhar no lugar que a gente chamava de OSEM, né, que hoje é Centro de Convivência de Criança e Adolescente. Era tocado pelas Irmãs Vicentinas? Pelas Irmãs Vicentinas. Tinha um na Cidade Nova, ainda tem hoje, mas não mais das Irmãs, né? Um na Vila São João e um na Vila Nova Curuçá. E na Cidade Nova, que é onde eu trabalhei durante 13 anos, era a irmã Neuza, que era a coordenadora, né? E aí eu comecei a trabalhar com 17 anos lá, para tomar conta das crianças de 14. Tinha parceria com a prefeitura? Tinha, era o convênio com a prefeitura, ainda tem até hoje. A entidade entra com o lugar, com os funcionários, e a prefeitura dá a verba para manter, né? Essas atividades com as crianças, né, artesanato, esporte. Enquanto a criança estava na escola, no outro período ela estaria no OSEM, que a gente chamava antes, né, que já tinha antigamente, que eu estudei lá,
quando era chamado Ozen mesmo, que era com a irmã Elza, se eu não me engano. Eu estudei nessa época de criança e depois, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar lá como monitora, que a gente chamava. E trabalhei lá durante 12 anos, depois trocou e eu trabalhei mais um ano. E hoje já não é mais das Irmãs Vicentinas, né? Trocou de entidade lá. Mas continua um trabalho muito bonito, muito bem feito lá com as crianças e adolescentes da comunidade. E foi quando eu comecei a participar mais assim, ativamente. Mas eu nunca fui de frequentar política, não. Né? Meu pai participava, a gente recebia os políticos em casa, fazia café para eles, tudo. Fazia boca de urna nas eleições, essas coisas, mas eu não participava muito ativamente dessa luta, não. Eu lembro, Lourdinha, eu fiz a teologia na capital de São Paulo de 90, 91, 92, 93. Nessa época, como eu falei no início aqui, nós montamos um barraquinho e eu mais alguns outros freis, a gente morava lá, era na Vila Tietê, ao lado ali, né? A gente estudava de segunda a sexta-feira, as manhãs lá fazendo a teologia no ITESP, sexta-feira depois do almoço a gente ia para lá, ficava lá sexta à tarde, sábado inteiro, domingo, dormia lá e pegava o ônibus até lá, metrô Armênia, depois pegava o metrô para voltar lá para Casa dos Freis Carmelitas, que está na Liberdade, né? Rua Martiniano de Carvalho, número 114. Naquela época eu lembro, a gente tinha grupo de jovens, né? Tinha. Então, grupos de jovens na cidade, nas comunidades no geral, no meu tempo de adolescente era mais ativo. Era grupo de jovem trabalhador na época, se eu não me engano, que eram as pessoas que participavam mais de política, das comunidades eclesiais de base, né, que ia à luta mesmo. Depois foi eu acho que morrendo um pouco essa dinâmica de luta, e ficou mais um processo de igreja mesmo, né? E eu lembro até quando vocês foram para lá, a gente fez até um projeto de visitar as empresas para tentar recurso para fazer como é o nome do centro cultural, né? A gente fazia vídeo. Tivemos a proposta, conseguimos até umas Caritas que doou para nós lá uma televisão, não foi? Sim. A ideia era construir uma televisão para passar filmes para a juventude, alguma coisa assim, não era? Exatamente. E a gente ia atrás, eu lembro que foi quando vocês vieram, em 90, né? Quando vocês vieram para... Eu não trabalhava no Ozen ainda, vocês vieram para as comunidades e aí iniciou esse trabalho para fazer o núcleo cultural e para lutar por algumas coisas, porque a gente não tinha nada de cultura, né? Nem de lazer, né? Nas comunidades, assim. Aí começou essa luta para tentar incluir essas coisas na comunidade, aí a gente foi atrás, a gente ia nas empresas, fomos na Volkswagen, na Voyage, né, que tinha na Vila Maria, fomos em algumas empresas, levava carta para tentar recursos para conseguir tentar trazer alguma coisa para as crianças, para os adolescentes, para os jovens da comunidade, né, de cultura e lazer que não tinha mesmo, né, tinha os Ozens, da Cidade Nova principalmente, que tinha a quadra, o pessoal usava para jogar bola nos finais de semana, faziam shows, faziam, né, as coisas lá. Fazia festa junina, né? Isso. Festa junina era uma maravilha. Era, tanto dos Ozens como das igrejas, né? Exato. Tinha círculo bíblico, né? Não lembro se sábado à noite e no domingo também. Tinha a celebração da palavra lá na igrejinha da Cidade Nova, né? E eu acho que uma vez por mês vinha o padre, não era? A missa era uma vez por mês? Não, o primeiro grupo de jovem que começou lá foi com o Valdemar, só que não era muito difundido não. O que foi difundido lá foi um grupo de jovem lá da Santa Rita, que nós começamos a trabalhar junto. Santa Rita é o bairro do lado. Não, a igreja, a paróquia Santa Rita. Que a nossa igreja fazia parte, né? Então, o padre Consolato, que você conheceu bem, cabeça branca, ele falava que as favelas não era digna de receber missa. Nós tivemos que procurar de uma maneira diferente. Tivemos que procurar o bispo da região, que era Dom Joel. Aí foi eu na casa dele lá em Santana, conversei com ele. Ele me chamava assim, Antelmo. Aí fizemos, ele pediu para eu ir lá no Belém, na igreja de Santo Antônio. Eu fui lá conversar com o Frei Vitalino, foi eu e a Maria Pequena. Pedi que eu acho que o padre era o
coordenador regional de toda aquela região para autorização para fazer batizado lá na igreja, na comunidade, na Cidade Nova. Eu fui, dei autorização, ficamos esperando que estava celebrando missa. Quando terminou, nós chegamos lá com o nome do Dom Joel. Aí ele recebeu a gente muito bem e falou que a gente estava autorizado. E quem celebrou o primeiro batizado lá na Cidade Nova foi o Dom Joel. E os dados iam para onde? Lá para Santa Rita. E aí ficou, a gente não tinha missa, tinha que fazer só culto, mesmo ali com aquela igreja, naquele lugar ali. Aí a gente só tinha culto, não tinha... E aí a gente pegava as hóstias consagradas e guardava na casa das irmãs. Aí quando era na hora da missa, a gente fazia as partes que o leigo pode fazer, né? A gente fazia e depois recebia a comunhão, as pessoas que queriam, recebia a comunhão. Então ele não celebrava a missa não. Aí depois, quando recebeu a ordem do Dom Joel, aí eles começaram a fazer batizado lá. Mas até me lembro que teve um acidente que eu tinha uma vasilha de parar água e a jarra de colocar água na cabeça das crianças. Ele ficou nervoso porque a gente tem uma maneira de pensar mais radical. E ele é muito conservador. E ele ficou nervoso comigo e acabou quebrando a jarra, cortou o dedo da mãe de uma criança que estava sendo batizada lá. Aí quando ele viu o sangue descer e misturar com a água lá, o nervoso dele passou, pegou na minha cabeça, e eu ainda estava cabeludo, eu tinha cabelo e eu usava aquele cabelão, ele passou a mão na minha cabeça, como se não tivesse acontecido nada, mas a gente tinha entrado em atrito, eu tinha brigado, e ele ficou muito nervoso, e eu também fiquei, né, mas a gente, como não tinha condições de brigar com ele, aí eu também não podia levar aquela briga lá para a paróquia, porque tinha padres que era um pouco mais progressista, né? Mas ele era, apesar da idade, e a gente estava vendo uma situação muito complicada, né? As pessoas que se opunham podiam ser mortas ou ser expulsas. Então a gente estava terminando. E a gente, um leigo radical assim como eu, e peitar assim era complicado. Questionar o padre, né? É. Mas depois começou a celebrar missas de vez em quando? Aí celebrar a missa uma vez por mês, depois que o Dom Joel autorizou com o aval do padre Vitalino, Frei Vitalino, né? Lá do Belém. Então depois disso a gente começou a missa uma vez por mês. Depois virou toda semana, todo domingo. E aí as pessoas, no meu caso, que era prisioneiro lá da comunidade, que não podia sair, aí depois que começou a haver distribuição das celebrações, começou a ter grupo de jovens, mas que eu ia contando naquela hora, o primeiro grupo de jovens que teve lá foi nós juntamos com um grupo lá da Santa Rita, que eles não podia reunir lá, porque o consulado não deixava, então eles pediram apoio. E o Valdemar, que como ele participava do grupo de jovens, quando chegou aquela linguagem diferente que ele não se adaptou, ele saiu fora. Nós fizemos uma pesquisa, todo tipo de pesquisa que podia ter, fizemos um censo em todas aquelas comunidades. Um levantamento de quem trabalhava, às vezes era um vagabundo lá, na linguagem popular, que não gostava de trabalhar, e a gente tinha que conversar com ele. Ficamos conhecidos, tinha pessoas que não moravam na favela, mas adaptou aqui naquele trabalho lá. E muita gente dedicou para aquilo lá. Nós fizemos uma pesquisa muito boa, muito profunda. E as irmãs guardou aquele negócio lá no arquivo. Depois foi criando grupos de mini-jovem, grupo de jovem, outros. E aí começou a distribuir as tarefas das celebrações. E aí começou a tirar aquele peso das minhas costas, que eu comecei a virar profissional do culto. E que eu nunca gostei disso, né? Então, aí eu me senti aliviado, a gente podia sair. Então, quando tinha um grupo de adulto, era o dia que a gente coordenava aquele culto. Quando era o mini-jovem, quando era o grupo de jovens, tinha as pessoas que coordenavam, que ajudavam lá. Então, isso teve um grande alívio. Quando as pessoas começaram a participar, foi quando a SEBS expandiu na região ali. Teve um amadurecimento muito importante naquela época ali. Foi muito bom. Aí você já estava lá, já pegou grande parte. Início da década de 90, né? É. E as irmãs vicentinas vivendo lá no meio dos pobres. E já estavam lá.
Vivendo Sempre. e trabalhando. Elas Sim, trabalhavam ali. elas trabalhavam, colocavam a mão na massa realmente. E além dos freis carmelitas, tinha também os seminaristas vicentinos, Tinha. né? Tinha. Os vicentinos, quando eles vieram, eles ficavam na nossa casa, né, pai? Nas casas Nas das casas. pessoas que aceitavam, aí dividiam. Nos finais de semana eles Eles dormiam nas dormiam casas. nas casas mesmo, né? Era, Que eles estudavam lá. É como se fosse assim, a gente dizia que era a escola dos pobres, né? Você tinha que conviver com os pobres, né? Porque não bastava só fazer teologia lá na faculdade, tinha que aprender com o povo também, né? Aí diferente de vocês que montaram uma casinha para vocês. Conseguimos comprar um barraquinho, né? Era um barraquinho de madeirite, e transformamos em alvenaria e a gente morava lá no final de semana. No início eles moravam nas casas das famílias que participavam da comunidade mesmo, né? Você lembra o nome de alguns? Eu lembro que ficava em casa o Roberto, o Aguinaldo, Virou o Padre Aguinaldo, né? o Edmir morou lá Edmir, dentro. é verdade. Ele morou na nossa Tinha casa o também. Rochinha, né? Primeiro. Então o Rochinha já veio mais. Um negro baixinho. Sim, mas o Rochinha já foi depois já. O Rochinha não morou, não dormia nas casas mais nessa época, né? Não, dormia, sim. Dormia? Teve uma vez que nós fomos na ordenação de um vicentino lá no Triângulo Mineiro, em É o Evilásio. Vilásio, Casa Verde, como é que chama lá? Não, Campina Verde, né? O Evilásio era. Nossa, ele me chamava. Frequentava em tinha uma casa trela, gente igual a você. Gostava de tomar uma 51, aí passava lá, vinho. Dos carmelitas teve o Frei Assis, Frei Silvio Ferrari, né? O Rafael Rodrigues, que era frei, depois saiu, né? Aquino. Silvano. Foi Aquino, que já morreu, era da província do Silvano Nordeste. também, né? Depois- Silvano também. E o que mais que é importante da história lá? Tem um que eu esqueci o nome, que era daquele que chegou com a proposta da cultura lá, e tinha um loiro, um alemão que trabalhava com ele, que eu não lembro o nome, mas o irmão do Luiz, mas o Noé. Não era o Silvano? Frei Argemiro. Argemiro. Frei Argemiro. E ele chegou com eles que Que era chegaram com moreno, os aparelhão lá para fazer filmagem, um negócio bem. É mesmo, eles foram lá. Ele tinha criado junto com o Frei Gabriel, chamava, acho que TV Carmo, Era isso mesmo. alguma coisa assim. É. Né? Fazia vídeo, né? Fez Fazia, vários vídeos filmava documentários. tudo. Inclusive Então nós fizemos foi aí que nós saímos, fomos fazer. filme Pedra aí e que nós fomos Flor. fazer a pesquisa lá, pedindo auxílio lá nas empresas. Foi nesse tempo que a gente queria implantar, porque eu sou muito de acreditar nas coisas, né? Então, quando eu vejo que a coisa vai ser boa, eu já visto a camisa, né? Eu estava falando com a Lúcia, quando eu gosto, pode ser que não seja muito a minha praia, mas eu vou aprender e vai ajudar a sair um projeto ali, né? Então eu sou muito de acreditar numa coisa que às vezes está esquecido, mas vai ser bom. Igual hoje estava vendo alguma coisa daquele pastor lá, que lá eu fui pro carro. Eu não gostei de muita coisa dele não, né, hoje não. Eu tinha uma visão dele, hoje a partir de hoje tem outra. Mas eu sou muito de acreditar na proposta do novo. Eu acho que Não esse partido novo aí, porque é horroroso. Não, eu falo do novo, né? Um projeto, uma coisa nova, com pessoas que você acredita, né? Então eu sou muito de acreditar nessas coisas. Aí nós tivemos uma história bonita na Cidade Nova. Até quando eu saí para cá, né? Tínhamos um trabalho muito bonito lá na área da cultura. Como é que é o nome do nosso grupo? Núcleo Cultural Cidade Nova. Então fizemos uma história bonita ali. Nessa época eu não participei não, eu era mais mãe. Eu assumi o papel Ela de tem mãe. muita história. O que era frei Rafael Rodrigues da Silva, depois de que ele deixou de ser frei carmelita, morou inclusive num barraco lá na Cidade Nova, não foi? Que é o atual presidente do CEBI Nacional, né? Rafael, não lembra que o Rafael morou lá? Rafael, Tinha uma casinha ali ao lado da casa do bem Gil. branquinho, do cabelo. Pertinho da casa do Gil. Ele vivia na casa do Gil, ele era muito, ainda é, eu acho, muito amigo do Gil. O que mais Tem uma vocês imagem, acham que é esquece. importante a gente tentar entrevistar para a gente resgatar a história das comunidades eclesiais de base no Parque Novo Mundo, né? Envolvendo as 5 comunidades: Cidade Nova, Vila Nova Tietê, Vila Curuçá, Vila São João e Vila Massari. Vila Massari foi arrancada, não foi? Eu nem me lembro dessa Vila Massari aí. A Massari Era mais pobre. Eu, uma vez lá, várias vezes lá, quando enchia um riachozinho, alagava tudo. É de frente com a Ela foi arrancada, eu acho que transformou nos predinhos que de Singapura. olha. A Vila Massari estava entre onde tinha um prédio grande, que era a funerária da Prefeitura de São Paulo. Aí tinha a Vila Massari, um córregozinho, e até lá
na Avenida Dutra. Pedaço ali. Hoje em dia a gente chama da favela funerária, né? É. Mas tem uns Porque prédios lá, o que antigamente tem lá era agora? a Cidade Nova. Não, continuam os mesmos barraquinhos. Não, tem muita casa lá agora. Tem mais pra fora. Ah, não foi arrancada toda não? Não. Arrancou várias vezes, elas voltaram, as pessoas voltaram. Olha que volta, né? Algumas pessoas voltam, outras... Mas vamos lá então, a pergunta. Quem que vocês acham que é importante a gente tentar entrevistar para a gente resgatar a história das comunidades eclesiais de base, com opção pelos pobres, com vida inserida, inclusive das irmãs vicentinas lá no meio, com os seminaristas Então, se só. pudesse Quem falar que é importante? com uma das irmãs, pelo menos, a irmã Iraci, que Tá viva, tá né? ali. A irmã Aninha já faleceu, né? de todas. A irmã Iraci está lá desde o começo, Quando nós chegamos lá, A irmã Aninha faleceu, a irmã Elza também, a irmã Elsa a faleceu. irmã Neuza está no Rio de Janeiro. Era assim, quem Agora, mais? a irmã Iraci, ela tem uma história de antes da minha chegada lá. Porque ela trabalhava na rua Santo Amaro, chegando no final lá, que entra naquele corredor, tinha uma casa que chamava Clube de Mães. Mexia com um negócio de costura. Aí chamava Barraco Rosa. Então a história dela é bem anterior. Depois mudou a maneira de trabalhar quando a irmã Ana Maria chegou com a irmã Neuza, as duas chegaram de uma vez, né? Como é que é o nome dessa aí? Iraci. Tá. A irmã Iraci, essa aí, ela conhece de ponta a ponta a história da Cidade Nova, daquela região toda ali. Tá, quem mais que a gente precisa entrevistar? O Gilson, eu estive conversando com ele agora esse dia. Que nasceu dia 2 de outubro também, né? Sim, junto com Ele Fazemos aceitou, aniversário no mesmo dia. ele aceitou a conversar, ou até ele aceitou a entrevistar alguém. Que eu falei com ele que a gente tinha conversado, ele tinha sugerido a ideia da proposta do livro escrito e de vídeo também, em paralelo. Então o vídeo seria muito bem-vindo. Aliás, Antelmo, você está me lembrando um detalhe aí, deve ter algumas ou várias publicações sobre a história lá, né? Inclusive tem um rapaz que parece estar defendendo uma tese de doutorado na USP, eu lembro que a Lúcia que falou. envolvia a história lá das comunidades Vinícius. do Parque Novo Vinícius, eu Mundo, não né? conheço. Então ele falou Vinícius, comigo, né? ele falou comigo que a partir desse mês, setembro, que ele estava Quem disposto. tiver algum vídeo também que quiser nos mandar também é importante, né? Então esse mês ele tá pronto para o que ele falou para mim pessoalmente. O Vinícius. Que a partir desse mês, porque não podia antecipar nada, porque ele estava defendendo essa tese lá na faculdade. Ótimo. Então seria ruim para ele, né? Tá. Então Tem que agora, entrevistar a partir também a de Adriana, setembro, né? Adriana, Osélia. A Adriana era da Vila São João e atualmente está morando nos Estados Unidos, né, Gordinha? Isso. Eu conversei com ela agora recentemente, falei daquela proposta que ele falou de a gente fazer do jeito que com as pessoas quisessem. Aí ela topou. Adriana, Osélia. Outra pessoa também que ela conseguir fazer. Gil. É o Gil que eu falei, a Elisier, né? Elisier. Então, dando um passo importante aqui. Hoje, dia 5 de setembro de 2021, detrás da câmera que é o Frei Gilvander, e você falou que agora, dia 8 de setembro, 50 anos de quê? Da nossa mudança de Minas para Paraná. Que beleza, você com sua família em busca. E faz de também vida melhor, né? 20 anos Isso da que terra eu voltei, prometida. que eu vim para Belo Horizonte, na ideia de ficar 2 anos, já completando dia 14, 20 anos. Ah, foi em 2001? Foi. Exatamente. Em 2000 eu voltei de Roma, após terminar um mestrado lá em interpretação da Bíblia, aí vim trabalhar na Igreja do Carmo, que na zona sul de Belo Horizonte, né, bairro Carmo Sion. E trouxe o E seu aí Antelmo. fui lá e convidei o Antelmo, que já era meu compadre, né, para que veio trabalhar comigo na Igreja do Carmo para tomar conta da manutenção, reforma, serviço de todos os tipos lá, né, Antelmo? Que beleza, completa 20 anos, né? 20 anos. E nós nos tornamos compadre por quê? Você sabe, Lourdinho? Porque você é padrinho do Rafael, Mas por que, nosso que eu fui? caçula. Por que eu fui convidado para ser padrinho do Por que você Rafael? foi convidado? Por que ele foi convidado? Ele contou esses dias aí. Porque a sua mamãe, Maria, Lourdinha, ela morreu de câncer, né? Sim. E aí quando ela estava com câncer, toda semana eu pegava a Kombi lá do seminário e ia com a Antelmo, não sei como, não lembro bem. Para tirar líquido. Tirar o líquido da Uma barriga. agulhona desse tamanho assim, ó. A agulha tinha uns... Não tinha que fazer quimioterapia, radioterapia? Já Não tinha tinha feito. Hã? Isso ali foi em 93, quando ela recaiu. Aí nós tivemos lá aquela ordenação que você referiu, do Padre Evilásio. Evilásio, foi no dia 3 de março de 93.
Ela fez então, questão quando nós de ir, voltamos, no dia 22 de março, ela foi internada, foi fazer exame e de lá começou a ter recaída. E aí quem levou ela, que internou ela lá, foi a irmã Aninha. A irmã Aninha foi embora para o Rio de Janeiro e internou e morreu. Eu fui visitar ela lá no hospital, ela falou comigo assim... E nós fomos no enterro da irmã Aninha lá no Rio de Janeiro. Não, eu não fui não. Eu fui. Você foi, Lourdinha? Aí quando eu cheguei lá para visitar ela no hospital, ela falou assim, a irmã Aninha morreu, né? Ela me fez uma pergunta e ela mesma respondeu. Na hora lá, ela sentada na cama. Aí eu perguntei assim, eu não sei. Não, você sabe sim, ela morreu. Ela veio aqui essa noite, ela sentou aqui na beira da minha cama essa noite. Ela falou isso aqui lá no hospital, Dona Leonor Mendes de Barros. Aí eu lembro que aí toda semana eu tinha que levar ela lá porque acumulava essa água na barriga, né? Aí tirar, e aí uma certa feita ela falou, Frei Gilvan, você está vendo, estou com uma situação de saúde difícil e ainda não fizemos o batizado do Rafael, então eu queria te convidar para você ser o padrinho do Rafael. Com uma alegria. Foi assim que nós batizamos o Rafael. Foi. Que já é hoje papai de 3 filhos, né, Lourdinha? 3 filhos. Que beleza. Um abração, Rafael, meu querido afilhado. Então ficamos por aqui. Obrigadão, Antelmo, Lourdinha. E depois nós vamos gravar mais, né? Isso aqui é uma primeira fase. Porque resgatar a história é importante, faz a diferença. Depois... Né? Beleza, um abração. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta.